Vou esperar vocês entrarem aí. Tem que ficar aguardando isso aqui, eu acho que demora um pouquinho, né? Estão me ouvindo legal também? O som precisa estar bem claro. Eu preciso que vocês me deem feedback do som aí, por favor. Boa noite. Boa noite. Alguém, por favor, me diga se estão ouvindo bem. Tá travando um pouco. Então, aqui na minha, eu vejo não tá travando, né? Eu coloquei Wi-Fi e dados móveis para ver se não travava. E se ficar travando aí, a gente vê o que que faz. Daí salva, depois põe, né, de novo. Ó, eu vou fazer a live mesmo assim. Se estiver travando para todo mundo, depois a gente salva e coloca ela em algum lugar aí na internet. Porque tem muita gente dizendo que tá travando. Não vai acordar ninguém, não. Mas tá travando muito? Bom, eu vou fazer assim, pra mim a imagem fica normal, né? Aí, ó, pra algumas pessoas tem a Jamile tá dizendo que pra ela não tá travando, então eu acho que depende da internet de cada pessoa também, né? Parou de travar. Então, ó, uma tá falando que tá travando, duas tá falando que não tá travando, e aí vamos lá então. Eu vou mandar ver no tema e depois a gente tenta colocar aí na internet aí fica, como vai ficar 24 horas, né? Quem não conseguiu ver por estar travando e depois vê depois, né? Vê mais tarde ou amanhã. Eu fiz dois textinhos, escrevi dois textos porque eu recebi muita pergunta sobre a questão da conversão dos maridos, né? Sobre abertura à vida, como é que eu faço para converter meu marido que não vai à igreja, meu marido não é aberto à vida. Então, assim, eu recebi muita pergunta a respeito disso. Aí acabei escrevendo dois textos. Desses textos eu coloquei lá nos stories mais perguntas e aí surgiu mais coisas a respeito disso. Daí surgiu certos questionamentos que eu achei melhor responder numa live. Por quê? Porque eu acho que fica mais tranquilo de estar respondendo, vocês me olhando cara a cara. E dá pra gente esmiuçar melhor a coisa do que só numa respostinha ali, né, de poucas linhas. Então, assim, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: se eu não achava que é pesado demais pedir tudo isso para nós mulheres. Por exemplo, pedir oração, falar para rezar pelos maridos, se sacrificar pelos maridos, mudar a postura dentro de casa, né? Ser mais dócil, ser mais amável, tá. Tudo isso não é jogar um fardo em cima de nós mulheres? Daí eu fui refletir sobre isso, né? Assim, a gente tem que pegar um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? O casamento.
O dia que tu deu sim lá no altar. O dia que eu dei o meu sim, o dia que você deu o seu. A gente já fez uma escolha, né? Nesse dia. Nesse dia a gente fez uma escolha. E essa escolha, ela não pode ser refeita mais. Você já fez a sua escolha. Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa fala, mas isso não é jogar um fardo em cima de mim, hoje você já está dentro do casamento. E pela igreja a gente sabe que o casamento é até o fim da vida. Então, se o casamento é até o fim da vida, você não tem mais a escolha de sair fora desse barco, você já está dentro dele. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu tenho algo a executar até o fim da vida. E como que eu vou encarar isso? Então, quando você me diz assim, mas isso não é um fardo? Ora, ou eu assumo viver um casamento melhor, lutar por um casamento melhor, e não esperar pelo meu marido, ser eu mesma dar o primeiro passo, ou eu posso simplesmente cruzar meus braços e deixar a coisa desmoronar, a coisa ir indo água abaixo. Eu posso fazer isso. Hoje, as únicas escolhas que nós mulheres casadas temos é essa. Ou você luta para poder conquistar o seu marido dia a dia, luta para poder converter ele, luta para que ele seja um homem melhor, ou você pode cruzar os braços e falar, se ele não faz, eu também não vou fazer. E daí é a escolha, essa é a escolha que você tem. Porque eu acredito que nenhuma de nós, pelo menos eu estou falando de uma maioria, né? Claro que tem as exceções, mas a maioria de nós não quer caminhar para um divórcio, né? Então eu imagino que a maioria de nós não quer caminhar para um divórcio. E aí o que acontece? Quando eu não tenho a escolha de sair de dentro do barco, eu já entrei no barco, eu já estou em alto mar, não dá para eu sair, eu tenho que ir até o final. Eu posso escolher hoje o quê? Se eu falar para mim que o fardo é grande, que eu não consigo rezar pelo meu marido, me sacrificar pelo meu marido, ser uma melhor esposa pelo meu marido, achar que tudo isso é muito pesado, eu posso escolher então ficar de braços cruzados, esperar meu casamento naufragar e acabar num possível divórcio, ou às vezes nem acaba num divórcio, acaba numa cruz maior do que a que gente pode carregar, acaba num matrimônio sem frutos, né, de santidade que eu estou dizendo, e você não viveu a sua vocação de modo integral, né? Acaba que você, como diz minha mãe tem um jeito de dizer, né? É melhor tentar melhorar do que viver aos trancos e barrancos. A minha mãe tem esse dizer, né? Que as pessoas querem hoje viver aos trancos e barrancos. As pessoas querem viver empurrando com a barriga. Eu tô vendo meu marido se afundando, mas como ele não faz nada, ele não demonstra melhora, ele não busca as coisas que eu busco, então eu vou simplesmente cruzar meus braços e não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Então, assim, essas são as escolhas que nós temos hoje como casadas. Ou eu escolho lutar pelo meu marido, lutar pelo meu casamento, lutar pelos meus filhos, pela minha família, ou eu posso simplesmente cruzar os braços e deixar a vida levar do jeito que for. O marido vivendo em pecado, desleixado, eu também desleixada, o diálogo nenhum, nenhuma oração dentro de casa. A gente pode viver assim também, é uma escolha. Agora, se você quer para você um casamento diferente, se eu quero para mim um casamento diferente,
Sou eu, não é o outro. E aí entra aquela coisa, mas Tati, isso não é um fardo. Gente, isso é caminho de santificação. Isso é caminho de santificação. Se você não entende que rezar pelo seu marido, que se sacrificar por ele, que ser uma esposa de Deus. Tem uma pessoa aí falando, até pede para não falar de Deus. Você não precisa falar. Você não precisa nem falar. Você precisa ser de Deus. Então, assim, se a gente for aquela pessoa de Deus para o nosso marido dentro de casa, isso é a nossa santificação pessoal, gente. Por isso que não adianta eu estar falando aqui, até porque nós somos, as minhas seguidoras, a maioria são mulheres. Então, assim, por que você não cobra dos nossos maridos? Porque eu não tenho como cobrar do marido de vocês, nem do meu. Entende? A gente tem como dar certas direções, mas cobrança, a pessoa não sai do lugar. Se for só por cobrança, a pessoa não sai do lugar. E isso eu tô falando não é pelo meu casamento, não. Porque eu poderia estar falando aqui a partir da minha história, mas não é só a minha história. De todas as mulheres que eu acompanho, todas, a maioria, eu posso dizer que 90% conseguem as coisas com oração e mudança de comportamento. Todas as que vão para o embate, para a cobrança, para a reclamação, não conseguem nada. Aliás, conseguem sim. Conseguem um marido mais fechado, um marido mais zangado, um marido mais apático, tá? Isso eu tô contando para vocês das coisas que eu vejo de muitas mulheres. Então, assim, você pode falar, Tati, mas esse negócio de oração, de eu ser carinhosa com meu marido, né? De eu ser uma boa esposa, de fazer a comida que ele gosta, isso não funciona comigo. Não funciona lá em casa, não funciona com meu marido. Então experimenta ir pro embate para você ver. Geralmente só vai piorar. Só vai piorar. E assim, quando nós abraçamos o sacramento do matrimônio, nós abraçamos uma cruz. Nós abraçamos uma cruz, gente. E a cruz pode ser justamente os sofrimentos do casamento e os sofrimentos que a gente passa com o nosso cônjuge, com o nosso marido. Então, assim, se você achou que a cruz era a toalha molhada em cima da cama, se você achou que a cruz era um ou outro briguinha ou um ou outro discordância, eu sinto te dizer, mas não é. A cruz é bem mais pesada. A cruz é quando o marido é infiel. A cruz é quando o marido está desempregado e não procura emprego. A cruz é quando o marido simplesmente cruza os braços e deixa de ser o homem da casa. A cruz é quando o marido prefere, sei lá, tá no celular, tá na TV, tá com os amigos do que tá com você. A cruz é quando o marido não ajuda você a educar os seus filhos. A cruz é quando esse marido é grosso, né, com você, é indelicado, só cobra. Essas são as cruzes. E isso é sério. E às vezes uma pessoa me perguntou uma vez, nossa, mas você romantiza o sofrimento. Eu não romantizo nada. Eu não romantizo nada, porque tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivo, que eu vejo as pessoas vivendo. Então é o seguinte, é a realidade. Realidade é a seguinte, eu casei. Eu posso fugir dela? Não. O que eu posso fazer? Transformá-la. E transformar essa realidade é me transformar primeiro.
Não adianta você achar que você vai colocar o seu joelho no chão hoje, vai começar a rezar o terço, ou vai pegar uma novena de Santa Zélia e vai começar a novena, e daí depois seu marido daqui a 15 dias ele já vai estar um cristão orante, já vai estar indo à missa, já vai estar outro homem te ajudando dentro de casa. Não é assim. Isso é luta diária, isso é perseverança, muito tempo ali com o joelho no chão, muita mudança dentro de casa, que não adianta nada você ficar rezando terço, fazendo novena atrás de novena e ser uma grossa dentro de casa, e ser uma reclamona, e não cumprir suas tarefas de esposa. Quando eu digo tarefas, eu digo limpeza da casa, eu digo fazer uma comidinha gostosa para o seu marido, eu digo estar sorrindo quando ele chega do trabalho. É difícil, gente? É difícil. Então, assim, são coisas para você estar fazendo uma mudança do interior para o exterior. Não adianta só colocar o seu joelho no chão e manter as mesmas atitudes de uma esposa que não ama. E quando a gente fala em amor, gente, a gente não pode confundir amor com sentimento. Não pode confundir amor com meu coração está batendo forte, está queimando, eu estou apaixonada, ai que homem lindo. Não é isso, gente. O amor não é isso. Isso é romance no casamento. Tá? Tem romance, tem a paixão, tem algumas mulheres que mesmo depois de anos continuam apaixonadas, que ótimo. Mas o amor, ele não é. Não é esse sentimento de você olhar e ficar delirando por causa desse homem. Não é. O amor é um ato de vontade, é uma decisão. O amor é você dizer assim, eu não estou sentindo nada por esse homem, mas eu estou aqui para servi-lo, para amá-lo, para me sacrificar por ele, porque ele foi quem Deus reservou para mim. Ele é quem é meu esposo, ele que Deus escolheu para mim, para a gente educar os nossos filhos e chegar até o céu. Então, assim, o que é preciso a gente entender que essa questão da oração, do sacrifício, não é algo em vão. Não é algo que eu tenho que fazer só porque eu tenho que fazer para esperar a mudança do meu esposo. Não é isso. Claro que se houver mudança, que ótimo. Se o seu marido começar a mudar, maravilha. Se você começar a ver o resultado, continua. Mas não é só por isso. O casamento, ele é uma via de santificação, gente. Como o sacerdócio também é uma via de santificação, uma vocação. Então, assim, olhem quantas coisas os padres fazem que eles não querem fazer. Quantos sacrifícios eles fazem pelos paroquianos, pelas pessoas, de serviço, né? Atender confissão, e dar unção dos enfermos, celebrar a missa, conversar com as pessoas, ainda tem que administrar a igreja. Gente, tem muita coisa que os padres fazem que eles não gostariam de estar fazendo. Mas faz parte da vocação deles. E eles vão fazer, muitas vezes até mesmo sem querer estar ali, estarão fazendo. É a cruz deles, é a vocação deles, é ali que eles encontram a Deus. E nós? Nós como esposas, nós encontramos a nossa cruz, a nossa vocação dentro da nossa casa, amando o nosso marido. E quando eu digo amando o nosso marido, é servindo, é se sacrificando, é sendo dócil quando eu não quero ser dócil. Estar ali atenta àquele homem que Deus te deu. E estar atento mesmo, é olhar ele, é ver as fraquezas, é enxergar as fraquezas e tentar ajudá-lo nessas fraquezas. Não adianta quando eu falo
eu falo para muita gente, oração, sacrifício. E a pessoa às vezes fica meio que titubeante, achando assim, mas será que resolve? E aí eu faço a pergunta que eu fiz para uma pessoa. Tá, você está nessa realidade do casamento, o casamento não está bom, o marido está te fazendo sofrer. A quem você irá recorrer? O que você irá fazer? Então, assim, ou você reza ou cruza os braços. Então, eu escolhi rezar e tentar ao máximo ser a melhor esposa possível por causa do meu casamento. E quando a gente fala de amor, geralmente a gente fala de amor só como uma questão de bem-estar. Tipo, eu preciso estar bem com meu marido, a gente está em pleno diálogo, bem sintonizado para eu amá-lo. Gente, o amor não é isso. É quando ele tá com a cara fechada, é quando ele tá com preguiça, é quando ele não quer nem saber de você. Mesmo calada, é ali que você vai estar amando. Mesmo calada, caladinha, servindo, sem reclamar, sem cobrar. Tati, mas eu preciso nunca cobrar? Não, gente, não é isso. Não é nunca falar nada. É a maneira como se fala. É quando se fala. Sabe? Às vezes você reclamar o dia inteiro porque ele não consertou um chuveiro não vai resolver nada. Mas se você pega um dia, tá os dois conversando, um diálogo bom, tem carinho, e você pega e fala, ô amor, você lembra? O chuveiro ainda está estragado, ó. Você podia depois ver isso pra mim, com uma voz dócil, um jeito de pedir, que ele vai se prontificar a fazer. E não, você tá vendo esse chuveiro que tem 3 meses que você não arruma, não sabe fazer nada e as coisas ficam aí. Isso aí é uma ladainha que só entra aqui. E ele vai deixar lá e vai falar, quando eu puder e quando eu quiser eu vou lá e faço. A gente aprendeu muito a ser dominadora, né? Nós, as mulheres do século 20, 21, nós somos dominadoras. A gente não sabe ser submissa, né? E quando eu digo submissa é estar na mesma missão, tá? Estar na mesma missão que o nosso marido. A gente não sabe pedir, a gente não sabe como ser dócil para pedir. Então, assim, e aí vira aquela bagunça. Nem o marido executa, nem eu sei pedir, eu só mando, eu só reclamo. E aí ele se emburra, aí é que ele vai caçar um jeito de implicar mesmo, aí ele não faz, aí eu fico mais com raiva, e aí aquela coisa vai virando, vai desmoronando, vai ficando cada vez pior, e aí ele desconta em não ajudar nos filhos, e enfim, vai virando uma bagunça. E daí muitas vezes eu vejo muitas mulheres que elas esperam que o homem dê o primeiro passo. Ah, mas ele tem que fazer isso pra mim. Ele tem que ser mais carinhoso. Ele tem que trazer flor. Ah, ele podia comprar um vinho pra gente. Ah, ele podia fazer isso. Por que você não faz? Então, assim, por que você não dá o primeiro passo? Por que você não ensina? E quando eu digo ensinar, não é falar, é fazer. Fazer para que ele olhe, ele note e depois ele faça também por vocês. Então, assim, quando se fala em rezar, quando eu falo para vocês rezar pelos maridos, é rezar mesmo, gente. Rezar mesmo. Quando eu falo rezar, é rezar mesmo. Não é só fingir que tá rezando, não. Igual eu escrevi no texto, não é só colocar uma música da Shalom e ficar lá escutando a música da Shalom e pensando na letra. Não, tô falando é para você pegar o seu tercinho, botar o joelho no chão e rezar. Fazer uma novena, pegar e rezar com fé, com o joelho no chão. Quando eu falo para você se sacrificar pelo seu marido, é você fazer o que não gosta por ele.
É você oferecer os seus trabalhos em casa pela conversão dele. Aqueles trabalhos piores, aqueles que você não gosta, aqueles que você está cansada. É disso que eu tô falando. São de coisas reais, coisas palpáveis. Não é só para você pensar em se sacrificar. É para você fazer. É para você, tipo, quando está com, mesmo com dor, estou ali servindo. Mesmo com sono, ele fala assim, amor, vamos assistir um filme. E você vai lá e vai assistir o filme com ele. Sabe? Esses pequenos gestos que a gente pode estar fazendo para melhorar o casamento. E até as coisas que a gente não gosta tá oferecendo. Então, quando eu falo oração, sacrifício, é isso. Oração, pegar, eu vou lavar a louça, eu não quero lavar a louça, eu não gosto de lavar a louça, eu vou lavar a louça pela 4ª vez. Então, eu vou pegar, vou rezar e vou oferecer. Senhor, esse trabalho aqui que eu não gosto, eu te ofereço. Eu vou fazer ele de todo o coração e eu te ofereço pela conversão do meu esposo. E você lave aquela louça rezando. E você lave aquela louça se mortificando pelo seu esposo. Então é disso que eu estou falando, oração e sacrifício. E quando eu falo de mudança de comportamento, gente, é ser uma esposa melhor. E quando eu falo ser uma esposa melhor, não é só questão de ser uma exímia dona de casa, não. Aquela que deixa a casa um brinco. Não é só isso. Tá? Você pode tentar deixar sua casa o melhor possível, mas quando eu falo do trato com o marido, o trato mesmo. Ser mais sorridente, ser mais carinhosa, não responder com patada, sabe? Saber pedir as coisas, saber fazer um agrado. Quando ele chegar, saber fazer, sabe, aquele frango do jeito que ele gosta. E falar assim, amor, eu fiz esse frango pensando em você, eu fiz pra você. Você não fez porque era pra casa inteira, você fez pensando nele. E você diga isso pra ele. Olha, eu tava pensando em você e lembrei que você gosta tanto do frango desse jeito, e aí eu peguei e fiz pra você. Então, assim, a pessoa que chega do trabalho e é recebido dessa forma, ele se desarma. Ele pode vir armado de lá de fora, ele vai se desarmar. Quando o homem tem uma esposa dócil, uma esposa carinhosa, uma esposa atenciosa, ele chega em casa, ele vai se desarmar, porque na rua ele estava armado. Ele foi para a rua, para a guerra, para lutar, para trazer, para prover as coisas para dentro de casa. Então, quando ele vai para a rua, ele vai para a luta. Ele já tem que estar armado lá fora, né? Ele vai ali conversar e estar com um monte de gente que muitas vezes ele tem que estar na defensiva. Então, quando ele chega em casa, sabe o que ele quer? Um lugar de descanso, um lugar de carinho, um lugar seguro, onde ele diz, cheguei no meu aconchego. Cheguei onde o lugar onde eu quero estar. Cheguei para ver a minha esposa, aquela que eu amo, aquela por qual eu enfrento aquele monte de coisa lá fora. Que faz sentido as coisas que eu enfrento lá fora por essa mulher. Então, assim, a questão é todo um conjunto. É oração, é sacrifício, é mudança de comportamento. Sinceramente, eu já acompanhei muitas mulheres e o retorno que eu recebo é muito maior de mulheres que começaram a agir dessa forma do que aquelas que só reclamavam, que só brigavam, que só cobravam. E aí eu vou colocar outra questão. Vocês podem pensar assim, eu não vou fazer isso não, porque tudo isso é muito pesado. Tudo isso é muita cobrança para mim. Eu já sou mulher, eu já tenho que cuidar de filho, já engravido, já amamento, eu ainda tenho que ficar babando ainda meu marido? Então, a família, para ela funcionar bem,
ela precisa que o marido e a mulher estejam bem. Esse é o ponto principal, o ponto chave. Então, assim, para a família estar bem, precisa que o casal esteja bem. Não dá para desvincular isso. Não dá para você achar que você vai educar seus filhos bem, que a casa vai estar bem, se você não estiver bem com seu esposo. Se você não estiver bem com seu esposo, tudo vai por água abaixo. As coisas começam a desmoronar. Então, assim, às vezes a gente pensa em coisas heróicas das santas, tipo Santa Rita, Santa Diana, Santa Zélia. A gente lê a história dessas santas todas, insustentável. Diante daquela situação, a gente já acha que travou, né? Voltou? Acho que voltou. Então eu vou continuar passando do ponto que eu estava. Pensem no marido de vocês. E pensem nos defeitos. Eu quero que vocês pensem nos defeitos. Se ele é preguiçoso, se ele é grosso, se ele não ajuda com as crianças, se ele só fica no celular. Enfim, coloca aí o defeito do seu marido. E pensa, Senhor, hoje esse é o defeito do meu marido que mais me incomoda. Agora eu vou colocar uma outra coisa para vocês imaginarem. Imagina esse marido indo trabalhar e não voltando mais. Não porque ele foi embora, mas porque ele morreu. Eu quero que vocês imaginem isso. Eu quero que vocês imaginem o dia que vocês perderem este marido. Esse aí, com todos os defeitos que ele tem. Sabe por que eu tô falando isso? Porque um dia eu vi isso acontecer com a minha mãe. A minha mãe tinha um marido que não era tão bom, que era alcoólatra, que era aquele marido meio lá, meio cá, sabe? Amava ela, mas não amava na totalidade que ela merecia. E um dia o marido da minha mãe, o meu pai, ele foi trabalhar e quando ele chegou, ele foi tomar um banho, ele deu um infarto fulminante e morreu. Ele tinha 38 anos. A minha mãe tinha 18 anos de casada. Então, assim, naquele dia, aquele homem cheio de defeitos, aquele homem por quem minha mãe se sacrificava, aquele homem por quem minha mãe às vezes tinha tanta fadiga dentro do casamento, aquele homem se foi, acabou. Ela não tinha mais que lutar por ele, ela não tinha mais o que fazer. E daí, então, a partir desse momento, a minha mãe começou a viver um outro calvário, que é o calvário de educar os filhos sem ter a ajuda de um esposo, mesmo um esposo cheio de defeitos. Então, assim, essa é a realidade que pode acontecer também conosco. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Hoje, a gente olha os defeitos do nosso marido e a gente só vê defeito. A gente vê mais defeito do que qualidade. Só que a vida, ela é um constante morrer. A vida é um constante morrer. E pode acontecer de você, de repente, você perder este marido. Você ou eu falo de mim, às vezes quando eu penso, eu não aguento mais a personalidade de fulano, que fulano é difícil, que como ele me estressa, não dá, eu já rezei tanto, eu tô cansada, é uma luta tão árdua, mas e se você perder essa pessoa? Era isso que eu queria que vocês se colocassem nisso, hoje eu meditei muito nisso. Por mais que meu pai tinha tantos defeitos, né?
tantos defeitos ele tinha, a minha mãe o perdeu em 5 minutos. Foi 5 minutos para os bombeiros chegarem na minha casa. Em 5 minutos meu pai não estava mais vivo. E de lá para cá minha mãe começou a viver sozinha, cuidando da gente. Éramos 3 filhas. Então, assim, o que eu queria que vocês imaginassem é isso. A vida é sempre um lutar. O que a gente vive no casamento é a vida de adulto. É a vida de querer sempre estar melhorando o outro e melhorando a si mesmo. Quando a gente diz que está cansada, que está fadigada, que está morrendo, a gente tem que aprender a descansar e não a desistir. A gente tem que aprender a descansar em Deus, a falar: Senhor, por favor, me dá um pouco de descanso para que eu continue a lutar, não para eu desistir, não para eu jogar a toalha, porque esse foi o homem que o Senhor me deu para eu levar até o céu. Eu acho que às vezes a gente esquece muito dessa realidade da morte. E como eu vi muito, eu cheguei da escola, eu cheguei a ver meu pai morto na cozinha. Então assim, ele tinha acabado de morrer. Estava coberto com lençol, a minha mãe teve que arrombar a porta do banheiro. E quando tirou ele de lá, né, já tirou puxando para a cozinha. E ele já se encontrava morto, ligou pro bombeiro, o bombeiro veio, deram choque nele e ele não voltou mais. Desse dia em diante, a minha mãe já não tinha mais a cruz dela. Não a cruz do matrimônio, ela não tinha mais. A cruz daquele homem cheio de defeitos, ela não tinha mais. Mas agora começava uma outra cruz, que é a que eu falei para vocês. Criar filhos sozinha. E quando eu falo isso, eu posso falar na dimensão da viuvez e na dimensão de um divórcio. E quando eu falo divórcio, eu estou dizendo não é porque a igreja aprova divórcio, não. É porque às vezes a coisa fica tão difícil, a convivência fica tão insuportável, que aí acontece dos dois desistirem. E vocês acham que os dois desistindo, a condição da criação dos filhos é do mesmo jeito? Não é. Vai ficar mais em quem? Na mulher. Não adianta a gente entrar num imaginário de que o homem vai fazer a mesma coisa que nós, que ele vai cuidar dos filhos do mesmo jeito, mesmo depois de separado, que ele não vai. Não vai. Ele vai arrumar uma outra mulher e a partir do momento que ele arrume outra mulher, aí é que ele esquece os filhos mesmo. E você vai ficar com a carga de carregar essas crianças sozinha nas costas. Então, essa é a situação. E quando eu falo para vocês, não existe escolha pra gente, não existe escolha. A escolha já foi feita. A escolha foi feita no altar, no dia que casou. Não existe a escolha agora de pular fora do barco. Pular fora do barco tem que pensar em todas as consequências. Todas as consequências. E as consequências, quando eu falo consequências de criar filho sozinha, não é só questão financeira, não. É questão de educação. É questão de um jovem na adolescência que não vai querer te obedecer, que não vai ter um exemplo de família. E todas as coisas que acontecem quando a gente vê que uma família é desfeita. Então, assim, todas as vezes que vocês pensarem que a carga está pesada, que tudo está muito difícil, que você não aguenta mais, que você tem vontade de jogar tudo para o alto e sumir, pense em você sozinha, viúva, sem esse homem cheio de defeito que Deus te deu.
Pensa que ele pode ser arrancado de você a qualquer momento, como meu pai foi arrancado da minha mãe. E sabe o que eu acho bonito? Toda vez que eu vou conversar com a minha mãe, nós estamos em 2019, né? Tem 19 anos que meu pai morreu. Tem 19 anos que a minha mãe nunca mais soube o que é um homem. Ela não namorou ninguém, ela não beijou ninguém, ela não ficou com ninguém, nada. A minha mãe, desde que o meu pai morreu, a vida dela foi só cuidar da gente. E quando eu falo do meu pai para minha mãe, mesmo aquele homem que eu conheci cheio de defeitos, a minha mãe enche os olhos de água, a minha mãe fala que ela nunca mais vai casar, e a minha mãe fala que ele foi o único amor da vida dela. E a minha mãe até hoje sofre de saudade pelo meu pai que foi arrancado dela em 5 minutos. Então, assim, é uma realidade que eu vi. E essa realidade, quando eu trago ela para minha vida, ela me faz ser uma esposa melhor também. Por quê? Por mais cheio de defeito que o marido seja, é melhor ter um marido cheio de defeito para caminhar contigo do que caminhar sozinha. Caminhar sozinho é desesperador. Então, assim, e quando eu convido vocês à oração, ao sacrifício e à mudança de vida, né? Mudança de como esposa, mudança né? De ser uma melhor esposa, mudar o jeito de ser dentro de casa, eu estou convidando você a lutar pelo seu casamento. Eu estou convidando você, por quê? Porque eu tenho acesso a você. E quando eu falo você, eu falo a mim também. Eu estou te convidando a trabalhar pela sua santidade, a lutar pela sua santidade, a abraçar a sua cruz, sabe? Havendo aquilo ali a via de santificação para você. Mesmo quando é difícil, gente. E quando eu falo isso, não falem que eu estou romantizando o sofrimento, não, que não é não. Essa é a realidade que se apresenta pra gente. E essa é a realidade que eu tenho que abraçar. Porque tem uma frase que fala assim: a cruz que se carrega com amor, ela é mais leve do que a cruz que se arrasta. Que é essa que a gente não quer. Então, assim, a gente às vezes vai arrastando a cruz, porque a gente não quer carregá-la com amor. A gente não quer amar, a gente não quer se sacrificar. A gente não quer ser feita de boba, né? Muitas mulheres falam isso. Ah, mas se eu agir desse jeito aí que você tá falando, eu vou ser feita de boba. Não, filha, você não vai ser feita de boba. Você vai estar caminhando para a sua santidade. Se o teu marido se aproveita disso, ele vai se ver com Deus. Mas você está fazendo a coisa certa. Você está caminhando pela sua santidade. Então, quando você perdoa, quando você reza, quando você serve, você está caminhando pela sua santidade. Se o seu exemplo levar aquele marido a mudar, graças a Deus. Se o seu exemplo deixar aquele marido do jeito que ele está, apático, você está caminhando para a sua santidade. Porque faz parte do seu caminho de santificação amar esse marido e amar esses filhos e amar essa circunstância que você está. Aí eu volto naquela frase que eu já falei numa live e falo de novo. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, junto comigo eu também não me salvo. Então eu sou toda a minha realidade. Minha realidade de um marido preguiçoso, a minha realidade de um marido acomodado, a minha realidade de um marido grosso, a minha realidade de um marido que não faz nada, a minha realidade de um marido que não corrige os filhos, que não ajuda com os filhos, a minha realidade de um marido que é violento com as crianças.
Essa é a realidade. E eu preciso trabalhar, mudar essa realidade. E como que eu mudo essa realidade? Não é na força do braço, não é na força das palavras, não é na força da reclamação, da cobrança, não é. É na força da oração, é na força do sacrifício e é na força da mudança de comportamento dentro de casa. Não adianta nada se eu rezar e eu não mudar nada dentro da minha casa. Então, assim, muitas vezes quando eu falo que mudar e servir, isso vai doer em vocês como dói em mim. Muitas vezes a gente faz, não é com prazer, não é com alegria, não. A gente faz com aquele sentimento de dever mesmo. Senhor, eu te ofereço essa janta que eu tô fazendo aqui, mesmo tendo brigado com meu marido hoje de manhã, ele não tinha razão, mas eu estou fazendo uma janta para agradar a ele, e quando ele chegar eu vou estar mais calma, eu vou conversar com ele de uma maneira mais serena, mais carinhosa, e eu vou dar o braço a torcer, eu vou ceder, não porque eu sou boba, mas porque eu estou procurando a minha santificação, porque eu quero o bem do meu casamento e o bem da minha família. Então, assim, é uma situação que é difícil, porque, assim, como alguém falou, para os homens é muito mais difícil a questão do amadurecimento, é muito mais difícil a questão da conversão, né? É muito mais difícil eles enxergarem as coisas, né? Eles não enxergam as necessidades dentro de casa, às vezes, né? É muito difícil. E os homens de hoje, então, tá pior ainda. Ninguém tá enxergando nada. E a gente, às vezes, quer que eles adivinhem, quer que eles tenham, se prontifiquem a fazer as coisas sem a gente pedir. Então, vira uma comunicação aí que não existe. E aí eu fico frustrada de um lado e ele nem sabendo o que está acontecendo do outro. E vai virando essa coisa confusa no casamento. Então a gente tem dificuldade hoje com homens que não foram preparados para o casamento, assim como nós mulheres também não fomos, né? Nós mulheres, a maioria de nós não foi preparada para casar. A gente foi preparada para estar de salto alto em alguma empresa. A gente não foi preparada para estar esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia. É assim que as pessoas veem, né? Nosso serviço. E é assim que nós não podemos ver o nosso serviço. Então, assim, hoje há essa confusão. O homem não sabe o papel dele, a mulher não sabe o dela e vira uma bagunça. Então, nós que temos um pouco mais de conhecimento e estamos um pouco, às vezes, mais à frente que nossos maridos na questão da conversão, é nosso papel não querer chefiar a casa, não querer estar à frente deles, mas é querer rezar e levar eles junto com a gente. É querer impulsionar nossos maridos, né? E como eu já falei mais uma vez e volto a falar, sem cobranças. Na oração, no sacrifício e na mudança de comportamento. Então, assim, tem uma frase que eu vi hoje de São José Maria Escrivá, que eu queria falar para vocês. Frase de São José Maria Escrivá, é o ponto 204 do caminho. Olha, quantos que se deixariam cravar numa cruz, perante o olhar atônito de milhares de espectadores, não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia. Então, assim, isso é nós. A gente muitas vezes canta na missa, a gente muitas vezes reza as orações, a gente fala que sofreria a cruz, né?
A gente fala que sofreria a crucifixão por causa de Nosso Senhor, a gente iria, por Nosso Senhor, a gente iria até o martírio. Por Nosso Senhor, a gente daria a nossa vida. Mas a gente não consegue entregar nem os nossos desgostos. Nem os nossos desgostos diários a gente consegue entregar. Nem os nossos dissabores, as nossas frustrações com o marido, as nossas frustrações com o casamento que a gente imaginava como era e hoje não é. Nem isso a gente consegue entregar, que são as pequenas alfinetadas. Todo dia nós temos pequenas alfinetadas, e nem essas alfinetadas a gente consegue entregar. Como que a gente fala que quer morrer por Deus, servir a Deus, ir com Jesus até onde ele quiser? Como a gente fala que vai se entregar por inteiro, sendo que a gente não consegue as pequenas coisas? E das pequenas coisas, as grandes. Então, assim, vamos pensar no que a gente quer para o casamento da gente. Se é um casamento que caminhe para a felicidade, sabendo que felicidade completa a gente nunca vai ter aqui nessa terra, ou se é um casamento que a gente quer igual o pessoal por aí que deixa o casamento conforme, deixa a vida me levar, né? Aquele casamento que tanto faz, tanto fez. E assim, uma outra live que eu vou fazer um outro dia, tá? É sobre a questão da esposa e o ato conjugal com o esposo. Esse daí eu vou fazer, eu vou caprichar nesse daí, tá? Nessa live. Então assim, como o tempo já vai acabando, eu vou tentar aqui mexer aqui um pouquinho para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, para ver se eu consigo responder vocês. Se eu consigo, né? Tá, a Marta, amigurumi, falou assim, que eu tô falando uma realidade dura, que é criar os filhos sem pai, né? Então, assim, quando eu falo da questão de um casamento e a ruína, que é chegar ao divórcio, e um casamento e a esposa ficar viúva, eu toquei no ponto de que criar filho sozinha é muito difícil, né? E eu tô falando, não é a questão de alimentação, roupa, não é isso não é a questão financeira não. É a questão da figura paterna mesmo, a figura paterna dentro de casa. Criar filhos e filhas sozinhos, sem a figura paterna, é algo muito difícil. Eu garanto para vocês que é uma cruz mais pesada do que a cruz daqueles defeitos daquele esposo. Então, assim, geralmente tudo que a gente reclama na vida com relação aos nossos casamentos, claro que tem reclamações sérias mesmo, mas são coisinhas que são às vezes ninharias. E quando os problemas são realmente grandes, são realmente gigantescos, a gente geralmente está com o joelho no chão rezando, a gente não está perdendo tempo com ninharia, a gente está realmente entregue e vivendo, carregando aquela cruz, aquele sofrimento e vivendo verdadeiramente com o joelho no chão. Então era isso que eu queria falar. Como eu não consigo ver as perguntas aqui, se tem alguma, eu vou já me despedindo, porque daqui um pouquinho o Instagram me corta. E eu não quero sair dessa vez correndo como eu saí da última vez. Então, assim, muito obrigado por quem esteve aqui, por quem assistiu. Se estava travando, vocês me desculpem. Às vezes é a internet, por mais que eu coloque a internet aqui, às vezes a internet pode oscilar, então pode estar travando. A live vai ficar salva até o mesmo horário de amanhã, então até as 9 de amanhã a live vai estar salva. Quem quiser pode assistir de novo. E assim, comecem a meditar nessas coisas que eu falei. E como eu falei não só uma questão de para vocês viverem, mas para mim viver.
para eu viver, né? Para mim não faz nada. Para eu viver, né? Eu viver. Eu já tento, mas eu tenho que cada dia colocar isso assim meio que pregado assim, ó, no meu pensamento o tempo inteiro, para que eu possa cada dia também melhorar dentro da minha casa, melhorar como esposa, rezar mais pela conversão do meu marido, né? Para que um dia a gente possa chegar junto ao céu, que essa é a minha missão, levar meu marido e os meus filhos para o céu. Então, assim, que a gente possa ter isso bem claro na nossa vida, porque nada das coisas que a gente vê de casa confortável, de ter as coisas, de estabilidade financeira, nada disso vai ser importante um dia. Claro que é hoje, muitas vezes, mas no final o que vai ser importante mesmo é ir para o céu, é morrer e ir para o céu. Ter vivido uma boa vida aqui, ter vivido heroicamente aqui para estar com Deus na eternidade. Então, assim, eu espero que possa ajudar vocês e não desanimem, não desanimem, saibam que quando a sua luta estiver pesada, tem outras mulheres também lutando, outras mulheres sofrendo, e se agarre a essas mulheres e às santas para que possam continuar a luta árdua. Então aprendam a descansar e não a desistir. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter sanado um pouquinho aí e saber que a gente tem a escolha de transformar o nosso casamento em algo melhor e não ficar com o braço cruzado, deixando que tudo aconteça conforme a vida quer, tá? Beijo para vocês.